Olá, você. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje vamos fazer uma visão ampla e uma visão abrangente das escolas filosóficas pré-socráticas. Antes de tudo, peço que você deixe o seu like e, se você se interessar, gostar do nosso trabalho, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Vamos compartilhar os nossos Canvas e vamos à aula de hoje. Aí está o nosso Canva inicial. Com ele, começaremos a nossa aula trabalhando as escolas filosóficas pré-socráticas. Veremos a escola jônica, a primeira delas, com Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Veremos a escola pitagórica, com Pitágoras de Samos e aqueles que também o irão seguir, e a sua doutrina matemática, com os números, etc. Veremos a escola mobilista, encabeçada por Heráclito de Éfeso, também da Ásia Menor, assim como os membros da escola jônica, que apresentei aqui para vocês. Veremos a escola eleática de Parmênides, o grande opositor do mobilismo de Heráclito, de Éfeso, e também aqueles que virão depois no entorno de Parmênides, como Zenon e outros mais. Por fim, veremos a escola atomista, com Leucipo e o grande Demócrito, que é o maior nome da escola atomista. Essas são as 5 escolas pré-socráticas que vamos abordar hoje. E, ao final da aula, como é de praxe em nosso canal, vamos resolver uma questão do Enem sobre os pré-socráticos. Aí, coloco para vocês uma visão bem ampla dessas escolas pré-socráticas. Os jônicos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, adicionaremos mais um desses pensadores aqui. Os efésios, Heráclito, ali todos da Ásia Menor, atual Turquia, tanto os jônios quanto os efésios. Depois, a escola eleata, que a gente vai colocar ali Parmênides, Zenão, etc. A escola pitagórica, Pitágoras de Samos, Timeu e outros mais. E a escola atomista, Leucipo, Anaxágoras, Empédocles, que é um pluralista, mas aqui nessa classificação foi colocado como um atomista, e o grande nome dos atomistas, Demócrito de Abdera. Bom, comecemos pela escola jônica. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo. Isso quem vai dizer também é o filósofo alemão Nietzsche, já no século XIX, porque Tales não explica por fabulação. Ele procura explicar o mundo natural, o mundo fenomênico, sem apelar para os deuses. Por isso que Nietzsche vai apontar Tales como o primeiro filósofo. Ele formula a doutrina da água como elemento primordial, arqué, de todas as coisas. Aquilo que tem água tem vida e aquilo que é seco morre. Só para localizar aqui para vocês, aqui está na Ásia Menor, onde hoje é Turquia, no mundo antigo Grécia, a cidade de Mileto, de onde teremos Tales, Anaximandro e Anaxímenes. O segundo dessa escola, jônica, será Anaximandro de Mileto, o principal discípulo de Tales de Mileto. Ele propôs o ilimitado, o apeiron, como primeiro princípio. Aquilo que tem limite não vai dar conta da arqué de todas as coisas. A arqué seria o apeiron, o ilimitado, ou o indeterminado. Ele é discípulo de Tales de Mileto. Só um detalhe, eles são filósofos também porque Tales
mesmo tendo Anaximandro como seu discípulo, há espaço para que Anaximandro tenha autonomia de pensamento, autonomia intelectual. Isso, claro, estamos falando aqui já nos primórdios da filosofia. O terceiro que vemos aqui é Anaxímenes, também de Mileto. Adotou o pneuma. Daí falamos em pneumático, falamos em pneu, falamos em pneumonia. É a arqué, a pneuma de todas as coisas. Uma vez que o ar é incorpóreo e se encontra em todas as partes. Para Anaxímenes, todas as coisas que se compõem no mundo, no universo, se dão a partir da condensação ou da rarefação do próprio ar. E, por último, temos aqui Xenófanes, originário da Jônia, viajou pela Grécia e esteve no sul da Itália, aqui, ó, na região que chamaremos de Magna Grécia. Ele adota a terra como o elemento primordial. Então, temos aqui a água, o ar e a terra. Faltou o fogo como quarto elemento, que será o elemento primordial para Heráclito de Éfeso, mas a gente vai vê-lo aqui em outra escola. Agora, veremos as escolas italianas, porque são aqui dessa região da Magna Grécia. O sul da Itália hoje, considerando também a grande ilha da Sicília, aqui Agrigento, tão importante nessa formação, Siracusa, onde depois teve também Platão, mas isso é tema de outra aula. Essas escolas italianas a gente vai encabeçar com a escola pitagórica, Pitágora de Samos e a sua grande desenvoltura na matemática, e além dele, Alquimeon de Crotona e Filolau também de Crotona. Além deles, veremos a escola eleática de Parmênides de Eleia, repito, com o próprio Parmênides, Zenão de Eleia e Melisso de Samos. Vamos então a essas duas escolas. A escola pitagórica, será a primeira, tem como grande pensador Pitágoras de Samos, que emigrou para a Itália e representou uma transição do pensamento da escola jônica para o da escola italiana. Aqui, no caso, a Magna Grécia, repito, sul da Itália. Representa uma permanência de elementos míticos e religiosos no pensamento filosófico. É evidente que a transição do pensamento mítico para o pensamento filosófico não é algo instantâneo, mas sim processual. Por exemplo, para Pitágoras e para os pitagóricos, isso funcionava uma filosofia também quase como uma grande religião. Eles acreditavam na metempsicose, na transmigração da alma e também eles eram vegetarianos, não comiam carne, não comiam outros animais, porque entendiam que, pela sua religiosidade pitagórica, poderiam estar comendo outros seres vivos, seus parentes de outras vidas, de outras encarnações. Bem, especula-se uma possível influência egípcia no pensamento pitagórico, o que não é nenhum absurdo. Esses homens viajavam o mundo antigo. Uma das principais contribuições dos pitagóricos para a filosofia e o desenvolvimento da ciência encontra-se na doutrina dos números. O número 10 é o número perfeito para Pitágoras. Somando 4 mais 3 mais 2 mais 1, teremos o número 10, que pode formar, nessa escala, o triângulo perfeito, um triângulo isósceles. Os pitagóricos tiveram grande importância no desenvolvimento da matemática grega, sobretudo na geometria. Depois veremos que Platão, mais adiante, depois dos pré-socráticos, vai dizer: não entre na academia de Platão se você não souber matemática, especificamente geometria, influência, de algum modo, pitagórica. A teoria da harmonia musical reflete também a concepção pitagórica de que há
uma proporção ideal em todo o universo que se reflete na escala musical. O tempo entre uma nota e outra na música é também um tempo matemático, e é por aí que também poderemos entender a própria música de acordo com Pitágoras e os pitagóricos. A próxima escola é a escola eleática, também desenvolvida na Magna Grécia. O principal nome é Parmênides de Eleia. Os eleatas são adversários dos mobilistas, de Heráclito e dos seus, e são defensores do monismo, um elemento. Aquilo que é, aquilo que não é, nunca virá a ser para Parmênides e para os seus. Parmênides afirma que, aqui está, aquilo que é não pode não ser, e aquilo que não é nunca virá a ser, formulando assim a lei da identidade. Já Melisso de Samos foi um dos principais discípulos de Parmênides, esse segundo que eu mostro aqui para vocês à esquerda. Seus argumentos são contrários às noções de movimento e pluralidade de transformação que é comum nos mobilistas de Heráclito. Seguindo, Zenão de Eleia, famoso por conta de seus paradoxos e defensor também da filosofia monista. Zenão parte da posição do adversário para mostrar que tal posição leva ao absurdo, ou seja, está errada, absurdamente errada, e assim a refuta. Um dos mais famosos paradoxos de Zenão é aquele da corrida entre Aquiles e a tartaruga. Se a tartaruga tiver uma vantagem sobre Aquiles, o maior dos guerreiros gregos, Aquiles de pés ligeiros, na mitologia grega, Aquiles nunca conseguiria ultrapassar a tartaruga, porque ele sempre vai diminuindo a distância, mas nunca a ponto de ultrapassá-la, segundo o pensamento de Zenão de Eleia. Agora chegamos à escola atomista. Temos aqui o nome de Leucipo. Ele é considerado o fundador dessa escola, embora saibamos muito pouco dele, do que ele pensou. Pouca coisa chegou até nós. Teria sido discípulo de Zenão, de Eleia, e sofrido influência dos eleatas. Seu pensamento é conhecido, sobretudo a partir de seu discípulo Demócrito de Abdera. Aqui nesse mapa eu mostro Abdera para vocês, no continente grego, mais ao norte da própria Grécia. Bem longe de Esparta, bem longe de Atenas, bem longe de Corinto, lá ao norte a gente vai ter Abdera. Só para a gente poder refletir um pouquinho e ajudar o nosso trabalho, o nosso entendimento. Reparem que nos pré-socráticos a filosofia se desenvolve na parte periférica da Grécia. E é no período clássico que ela vai se concentrar, sobretudo, em Atenas. Então, a filosofia nasce da periferia para vir para o centro, com as escolas de Mileto, a escola dos atomistas aqui e as escolas que a gente viu aqui, eleática e pitagórica aqui da Magna Grécia. Originário de Abdera, no norte da Grécia, Demócrito de Abdera viajou pela Mesopotâmia e também pela Pérsia, fixando-se depois em Atenas, como eu falei para vocês, da periferia para o centro. Sua doutrina atomista sustenta que a realidade consiste em átomos e no vazio, os átomos se atraindo e se repelindo. E eles são as menores coisas possíveis, e ele seria indivisível. É claro que a ciência do século XX e a construção da bomba atômica, a fissão do átomo, não só para a construção da bomba atômica, mas também para ela, infelizmente, mostrou que o átomo depois poderia ser dividido, gerando com isso os fenômenos naturais e o movimento. Então, o movimento surge a partir dos átomos. Os átomos são imperceptíveis e existem em número infinito. Os átomos, segundo o próprio Demócrito, compõem os objetos materiais e dão origem aos fenômenos que nós podemos perceber no mundo.
Chegamos, então, à última das escolas pré-socráticas, a escola mobilista, a escola de Éfeso, que a gente pode olhar aqui no mapa, onde temos Heráclito de Éfeso. Então, próximo aqui a Mileto. Repare que há alguma coisa que também aproxima os efésios dos filósofos jônicos de Mileto. Por quê? A terra, o ar e a água, e agora faltou o quarto elemento, que é o fogo, que é o elemento primordial para Heráclito, por exemplo. Vamos lá. Heráclito, embora seja conhecido como o Obscuro, é um dos pré-socráticos de quem mais chegou fragmentos até nós. Sobre os pré-socráticos, ou bem temos fragmentos, pedaços de trechos produzidos, pensados, construídos por eles, como falamos aqui de Heráclito, ou doxografias, que são textos citados de outros autores sobre os pré-socráticos. Tales de Mileto, por exemplo, que vimos aqui, como da escola jônica, o primeiro filósofo, não chegou até nós nenhum de seus fragmentos, mas só doxografias, opiniões sobre ele colocadas por outros pensadores. Bom, junto aos atomistas, Heráclito é o principal representante do mobilismo, concepção segundo a qual a realidade natural se caracteriza pelo movimento. Para Heráclito, isso é claro. É a única coisa que é constante em tudo que há no mundo é o movimento. O movimento é o que é certo. Então, é aquela famosíssima frase de Heráclito: não tomamos banho duas vezes no mesmo rio, porque as águas do rio não são as mesmas e nós também não. E aqui vai entrar o Pantarrei. Tudo passa, tudo muda, tudo se transforma. Segundo o nosso bom e velho Heráclito, nós não assistimos o mesmo filme duas vezes, porque na segunda vez que vamos assistir o mesmo filme, por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, um filmaço. Eu já ouvi algumas vezes, mas se eu puder assistir esse filme outra vez, não será a mesma coisa. Vamos adiante. A noção de logos desempenha um papel central no seu pensamento, como princípio unificador do real e elemento básico da racionalidade do cosmos. Seu fragmento de número 50 vai nos dizer o seguinte: dando ouvido não a mim, mas ao logos, ao verbo. Depois veremos no cristianismo, Jesus Cristo é esse verbo, mas isso é uma leitura posterior, é claro. É sábio concordar que todas as coisas são uma única coisa. Assim, tudo é movimento, tudo está em fluxo, mas a realidade possui uma unidade básica, uma unidade na pluralidade. Então, temos aí uma unidade dos opostos. Esse pólemos, esse conflito dos opostos, é o que vai formar o que há no mundo. E é claro, como é praxe em nosso canal, vamos encerrar a nossa aula fazendo uma questão do Enem, aqui no caso, segunda aplicação de 2021. Vamos ao texto sobre os pré-socráticos. A maior parte dos primeiros filósofos pré-socráticos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria, o átomo, terra, água, ar, fogo, como vimos. Aquilo de que todos os seres são constituídos e de que, primeiro, são gerados e em que, por fim, se dissolvem, pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, como fala Empédocles de Agrigento, quatro naturezas, terra, água, ar e fogo, donde as outras coisas se engendram. Mas, continuando, ela a mesma. Aristóteles, Metafísica, está aqui em nossa estante, são 3 volumes, edição da Abril Cultural, 1973. Vamos ao comando da questão. O texto aristotélico, ao recorrer à cosmogonia, origem do cosmos,
dos pré-socráticos salienta a preocupação desses filósofos com o quê? Com a mutação ontológica dos entes. Falamos aqui, né, dos átomos, terra, água, ar e fogo, às vezes, por vezes, separado por cada pensador, às vezes condensadas por empédocles, como pensamos aqui. É isso aí. Eles estão pensando o cosmos, o universo, o mundo, a partir da mutação ontológica daquilo que é dos entes. E aí aqui falamos dos entes naturais e não sobrenaturais. A correta opção é a letra A. Letra B. Alteração estética das condutas. A questão estética não é o objeto central de estudo dos filósofos pré-socráticos. Letra C. Transformação progressiva da ascese, da elevação espiritual. Não é isso que também está aqui em questão. Embora, como tenhamos visto, os pitagóricos trabalhassem bastante essa questão metafísica. Bom, D. Sistematização crítica do conhecimento. Essa aqui, letra D, é o destrator. Embora esses autores façam filosofia, não há ainda entre os pré-socráticos uma sistematização, uma organização fechada, organizada, que vai dizer aquilo que é e o que não é desse pensamento como um todo, como uma crítica do conhecimento. Quem vai fazer isso posteriormente é Aristóteles, a quem a gente atribui o texto aqui. Aristóteles, sim, é o grande sistematizador do pensamento antigo. Então, não é a letra D. Letra E, modificação imediata da espiritualidade. Vimos aqui que a própria filosofia aconteceu como um processo, não é algo imediato, instantâneo. Não é um simples insight, é um processo de construção. E aqui não estamos falando exatamente de espiritualidade. Repito, a opção correta é a letra A, mutação ontológica dos entes. Por fim, mostro para vocês aqui nossas referências. Como já é de costume, a iniciação à história da filosofia, dos pré-socráticos, a Wittgenstein, da editora Zahar, do professor Danilo Marcondes, da PUC do Rio de Janeiro. E também o Dicionário Básico de Filosofia, do professor Hilton Japiaçu, UFRJ, e Danilo Marcondes, PUC do Rio de Janeiro. Coloco também aqui as fontes desses mapas, né, desse mapa que eu usei com vocês, e dessa classificação que eu concordei em parte aqui dos nossos pré-socráticos. Amados e amadas, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, melhor, aproveitado. E então nos encontraremos na próxima semana, no próximo sábado, aqui em Aprendendo a Filosofar. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e que o nosso bom Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.